Estamos ao vivo, iniciamos com 3 minutos de antecedência. Boa tarde, quase noite. Não que eu não se preocupe com a minha audiência, mas eu vou começar a falar. Vou começar o conteúdo que eu tenho para hoje daqui a pouco, e você que for entrando pode deixar o seu comentário. Essa live vai ficar gravada, então se você tem algum comentário a respeito do conteúdo que for colocado aqui, que for explicitado aqui, você pode deixar aqui na postagem, aqui embaixo. Pode comentar sem problema. Você também pode comentar, dar um direct, né, sem problema, ou nos contactar através das outras redes sociais. Depois aqui a gente vai fazer uma live no Facebook e também uma reunião no Discord. Então, quem tiver disponível, sempre às quintas, sempre às 6 horas. Sempre de lei, pra gente participar junto. Bom, deixa eu ver. Deixa eu respeitar o horário. 2 minutinhos. 2 minutinhos para o pessoal entrar. Hoje não tem produção, infelizmente. Minha irmã foi pra academia. Alguém, pelo menos nessa casa, tem que ir pra academia. Então, hoje eu tô meio esquisito, todo acabado, sem penteado bonito, sem maquiagem, sem roupa legal, sem produção de cinematográfica, mas tá valendo. Pelo menos eu tenho certeza, ou quase certeza, que a live não vai cair por questão de internet. Vai dar 6 horas, vai dar 6 horas, vai dar 6 horas. Eduardo disse que ia entrar e entrou, cê é louco. 6 horas, exatamente 6 horas. Essa live vai ficar gravada novamente. Todo o conteúdo aqui apresentado você pode interagir através dos comentários dentro da postagem ou da publicação que vai ficar essa live. Você também pode entrar na próxima live que a gente vai ter, que vai ser na próxima quinta-feira. Então, live sempre às quintas-feiras, às 6 horas, primeiro no Instagram, depois no Facebook. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que nós amamos em todas as histórias. Como assim o que amamos em todas as histórias? Porque, cê é louco. As histórias, elas nos atraem de certa forma. Aliás, nos atraem de muitas formas, uma vez que todo o nosso entretenimento se baseia nelas, né? Desde Little Boy, muito boa tarde. Então, desde as histórias, os roteiros de filmes, os roteiros de novelas, roteiros em geral, a parte de anime, animação, toda a parte do entretenimento televisivo, tudo isso ele está pautado em alguma história, tudo isso está pautado, está dentro de alguma linha narrativa. E várias referências acabam acontecendo e acabam se autoalimentando, né? Sem conversa difícil, sem ficar nesse negócio universitário que bobo, que eu não acho proveitoso de jeito nenhum. O que nós amamos de verdade são as pessoas, são os personagens. O que nos faz gostar de uma história são os personagens. Os personagens têm uma força muito grande quando a gente vai olhar para uma história
porque é nos personagens que a gente consegue se colocar, é nos personagens que a gente consegue se ver. Quando a gente assiste, por exemplo, um Star Wars, quando a gente assiste, sei lá, uma outra série, Duro de Matar, não sei porque veio esse filme. Enfim, você vai pra cama, se você foi assistir à noite e depois você for dormir, você vai pra cama, faria na situação dele. E isso tem um efeito mágico, é isso não é um efeito cativante, é isso que te arrebata. É fazer com que a história faça sentido pra você. Os personagens fazem sentido pra você, porque você reconhece ali nos personagens algo que é interessante, algo que é comum na sua vida, algo que é possível, mesmo que a história seja fantástica. Por exemplo, as histórias de terror, filmes de terror, por exemplo, na sua grande parte, grande maioria. Quando a gente assiste um filme de terror, a gente se assusta junto com o personagem. Normalmente porque os diretores eles já constroem uma cena e eles já constroem um roteiro para criar um ambiente de terror, um ambiente fantástico, um ambiente em que você tem uma suspensão de descrença e você assiste o filme acreditando que aquele perigo é tão real que ele pode te pegar, né? Eu não gosto muito de terror, mas para quem gosta é mais ou menos isso que funciona, né? E quanto melhor o terror, é mais quando ele consegue alcançar esse objetivo, consegue fazer você entrar dentro. Mas todo mundo sabe que a Heloísa deveria estar aqui, né, fia? Como é que tá o karatê? Depois você fala pra mim. Todo mundo sabe que quando a gente tá falando sobre terror, quando a gente tá falando sobre uma linha narrativa de terror, a gente tá falando de uma história, de um filme lá, onde o personagem, ele que tá vivendo lá na dele. E se acontecer alguma coisa com ele, aconteceu com ele, não aconteceu comigo, né? Então, você tá sentado assistindo no conforto da sua casa, comendo uma pipoca, sei lá, e aquilo lá não tem possibilidade de acontecer contigo. Se aconteceu, apareceu um fantasma, se apareceu a mula sem cabeça, se apareceu o saci, se alguém tentar matar outro cara, tudo isso, embora você vibre e comece a andar, oi Heloísa, como é que você tá? Tudo isso você olha e você se amedronta, mas isso não é. ah, isso não faz parte, né, de você. Não é um perigo real. Não faz parte do seu contexto ali. É o filme. Mas você vive o filme. E vive o filme através dos personagens. Os personagens têm um poder marcante para todas as histórias. E o que faz uma grande história, realmente, sem sombra de dúvidas, são seus personagens e são todo o universo simbólico que ela se apresenta, que ela se coloca, que ela se baseia, né? Infelizmente hoje, será? Eu tô aqui, você não tá aqui, fia. Você tá aí, não aqui. Todas as histórias hoje, elas têm um pouco de pobreza simbólica, elas têm um pouco de pobreza. Um pouco não, né? Elas têm um pouco de tudo. E elas acabam vivendo através da nostalgia das antigas histórias, só que elas não fazem como as antigas histórias, elas não constroem o que as antigas histórias construíram, elas não nos passam as mensagens grandiosas que nos foram passadas e elas não têm os personagens incríveis que as antigas histórias tinham. E quando elas usam esses antigos personagens, elas fazem de tudo para desconstruir esses personagens, para fazer com que esses personagens sejam o mais chatos e desinteressantes e enfadonhos e cansativos possíveis, né? Com a literatura a gente consegue imortalizar as grandes histórias. Com o filme, os filmes são grandiosos, a arte do cinema é grandiosa, só que quando você assiste um filme, o filme ele é naturalmente um negócio que você assiste e vai assistindo, né? Agora, um livro você consegue consultar, você consegue ter na prateleira, você não precisa usar muita coisa, muito equipamento eletrônico, só pega, abre ele e lê. E o livro sempre vai ter a visão do autor que o escreveu. Isso de lei. Ah, mesmo se ele for modificado pela editora. Mas ainda assim vai expressar o que ele expressou quando ele for publicado, né? Ah, bom, deixa eu ver. Me parece que o Instagram ele dá uma
cortada no, na conversa. Eu espero que o áudio esteja bom, porque essa live vai ficar gravada. Eu espero que o vídeo também esteja bom, pelo menos no mínimo aceitável, não esteja pixelado, porque essa live vai ficar gravada, assim como as outras lives de quinta-feira. Evidentemente, como é a segunda live, eu não esperava que houvessem 1 bilhão de pessoas aqui dentro. Então, por isso ela vai ser mais curta, obviamente. A ideia seria mais ou menos uns 10 a 15 minutos de live aqui dentro, 10 a 15 minutos de live lá no Facebook, claro, e alguns minutos e um tempo para sempre, se for preciso, lá no Discord. Ah, que legal, está bom. Mentira, mentiroso, você é louco. Ó, e o tempo de reunião no Discord? A gente tem um servidor no Discord. Clique na bio depois que acabar a live. Entre lá dentro do servidor e você pode encontrar a gente pode conversar, etc. Tá certo? Tá certo. Que mais? Aproveitando que vocês estão aí, vocês querem 3 minutos? Dá uma pergunta para cada um. Vixe, agora não dá mais. Bom, é isso. Agradeço sua presença para vocês, pessoal que entrou, pessoal que saiu. Poxa, é super bacana ter a presença de vocês. Novamente, a gente vai criar algumas formas para a gente interagir mais, para a gente se conversar mais, para você ter mais acesso a mais conteúdo, a mais conversa, a mais coisa legal, bacana, tudo muito bacana. Na onde que eu tô? Acho que fica quieto. Se eu falar, eu posso ser preso, mas eu te falo onde daqui a pouco. Você vai falar sobre o que na próxima live? Você tá falando o tema da próxima live, Heloísa? Ô, Eduardo, você acha livro livre lá dentro do nosso grupo secreto do WhatsApp, certo? Depois você manda mensagem que eu respondo pra você. A gente já fez a pergunta. Eu sei, fia. Eu tô respondendo. Depois eu te adiciono lá dentro do grupo secretíssimo e te coloco lá dentro. Loba Loba perguntou se eu vou falar sobre o que na próxima live. Eu acho que é o tema da próxima live. Não, o tema da próxima live será colocado no máximo até terça, né? Mas na semana. Até porque eu não posso fazer uma série de conteúdo, sendo que depois, quando a página tiver 2 bilhões de seguidores, eu vou ter que falar sobre isso de novo, toda vez. Então, mais pra frente eu vou organizar todo o conteúdo que for falado e vou postar assim, de uma maneira ordenada para todo mundo ver. Enfim, é só isso. Um abraço bem grandão. Eu agradeço a presença de vocês. Agora eu vou lá no Facebook. Se você quiser continuar essa conversa, vai lá no Facebook. Lá no clube por Pedro Alcântara e na página Pedro Alcântara, né? A gente se vê lá daqui a pouco e é isso aí. Para quem quiser ir no Discord, entra no link. Pelo jeito o Eduardo já entrou. Entra lá e dá aquela força pra gente. A live vai ficar gravada. Dá aquele double tap pra dar aquele coraçãozinho. Fica legal também. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.